Bem, outra questão, existe outro pilar, né? Falando um pouquinho sobre o sono, vamos falar um pouquinho também, mais especificamente, sobre alimentação. Fala um pouquinho pra gente sobre a alimentação que gera saúde, de fato. Então, a alimentação que gera saúde, de uma forma bem simples mesmo, acho Bem que de simples. fácil entendimento. Prático. Alimento que Deus fez. De forma bem resumida. Pensa assim, naquilo que Deus fez, dos alimentos in natura, e que o homem ainda não colocou a mão, né? Sim. No sentido de industrializar, de adicionar, de colocar conservante. Esse sim é o conceito de uma alimentação que gera saúde. Né? A gente, quanto mais a gente vai estudando a parte da nutrição, os alimentos, você pensa assim, meu Deus, Como Deus perfeito. realmente fez tudo perfeito. É. Né? Em questão de suprir o próprio efeito, às vezes, de um suplemento que tem aqueles nutrientes do alimento in natura, ele não faz o mesmo efeito que o alimento. Ele não faz o mesmo efeito. E Ele o homem não gera. estuda para entender qual que é a sinergia do alimento Sim. que tem entre os nutrientes, que promove um efeito totalmente diferente na nossa Sim. saúde. Então, sem sombra de dúvida. Então, o alimento industrializado ele não consegue chegar àquela produção que o in natura... Jamais. Então, aquele conceito, às vezes, eu vou comer mais saudável. Então, eu vou comprar, às vezes, o light, o diet, o Sim. zero. Isso é... O leite de caixinha. Isso é inversamente o contrário de saudável. Isso é o que não é o saudável. Então, não que a gente não vá comer nada industrializado, mas Sim. quando a gente fala assim da base da nossa alimentação, né? Ok. Enquanto a gente vê muita gente com a base da alimentação mesmo, a proporção maior de alimentos prontos, né? Padaria, supermercado, caixinha, latinha, pacotinho. Então, e o que a gente precisa fazer nessa promoção de saúde é o inverso. Sim. É o inverso. Voltar para o natural. Para o natural. Em 2003, a gente tinha uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de um consumo de em torno de 400 gramas de fruta, vegetais por dia para promoção de saúde. Que era o que evitava o desenvolvimento de doenças, evitava o desenvolvimento de doenças não só em questão de físicas, mas mentais também, todo esse equilíbrio do organismo. Os trabalhos dos últimos 3 anos falam de 800 gramas. Sério? Falo do dobro. Dobrou, Então, assim, então. avalie, tipo, pega o que você comeu no dia de fruta, verdura e legumes, põe numa balança, será que dá isso? Será que dá? Entende? Às vezes a gente, tipo assim, a gente acha assim, mas eu como a fruta, eu como a verdura, Então, mas será que isso eu como todo dia, na quantidade que eu preciso? Isso equivale a dizer, então, que a carência dobrou. Dobrou. Por quê? A gente pensa assim, por quê? Porque, primeiro, o alimento não é mais, mesmo o alimento in natura, ele não é mais o mesmo, Sim, né? é verdade. A própria produção dele já não é mais a mesma coisa. É. Nós não temos mais o mesmo intestino, porque a gente usa muita coisa industrializada. É verdade. A gente usa açúcar, a gente muda totalmente a absorção dos alimentos. Então, por isso que os trabalhos estão vendo que a quantidade para suprir essas necessidades estão tendo que ser até maiores, Então, por isso que requer de nós essa avaliação. Será que, às vezes, eu me ocupo tanto comendo, tanta padaria, tanta coisa, e não sobra nem tempo de eu comer a fruta, a verdura, o legumes, o simples, o básico mesmo. Mas nem sempre o que é simples e o que é básico é fácil. Né? É verdade. É tão simples a gente ir na feira, é tão simples, né, no sacolão, comprar fruta, verdura e legumes, mas nem sempre é tão fácil, né? Às vezes a pessoa não consegue aplicar isso no dia a dia pela própria prioridade que ela faz na hora que ela vai comprar. É verdade. Porque se ela, na verdade, sempre levar o industrializado, ela nunca vai usar o natural, nunca. Questão de praticidade mesmo. O ser humano, ele vai fazer praticidade. O tempo que ela não tem. Sim, não ela é? vai sempre dar uma Tudo desculpa muito corrido, e... ela tem que sair do trabalho para a escola, para academia, para outra coisa, enfim. Tá. E vamos pensar no seguinte. Uma vez que o produto industrializado não gera a mesma saúde que o in natura, e também o in natura já não é lá mais essa coisa tão natural, que a gente não tem tudo que a gente come produzido de modo orgânico, não é? Isso vai refletir mais, de novo, na saúde da mulher ou do homem? No geral, de todos. Todos? De todos. A gente vai sentir, a gente tem sentido esse impacto, né? É muito interessante e é preocupante o tanto que a nossa saúde, ela tem mudado, assim, tipo, a uma velocidade muito rápida. Porque se a gente pega, por exemplo, histórias, se a gente pensar, às vezes, assim,
avós, a gente já vê um histórico de vida, de um Sim. conceito totalmente diferente. Então, a saída da mulher para o mercado de trabalho acelerou muito o consumo do alimento industrializado. Porque era uma comida feita em casa, Com que a mais mulher tempo. preparava, com cuidado da família. Então, essa coisa da saída da mulher para o mercado de trabalho fez também com que tivesse um boom nos industrializados, né? A mulher que antes amamentava começou a dar o leite maternizado, né? Industrializado. Então, teve toda uma mudança no contexto da alimentação e gerou uma mudança total no contexto de saúde. Isso vai refletir na saúde. Geral. Então, eu lembro que quando eu estudava, tipo, primeira série, a gente quase não via criança obesa. Às vezes era um obeso, assim, na escola, né? Era, verdade. Não é? E hoje a gente vê a maior parte acima do peso. Isso, e a gente vê doenças que antes a gente via só em idosos, a gente vê hoje em jovens. A gente vê em jovens. Eu vejo pessoas, assim, muito jovens, tipo, com menos de 30 anos, que vêm no consultório e com alterações, assim, eu já recebi paciente muito novo, já tinha passado pelo primeiro infarto, já tinha várias alterações que a gente via antes em pessoas mais de idade. Então, a gente tem vivido, assim, doenças autoimunes, às vezes é porque as pessoas não falam tanto, mas o crescimento de doenças autoimunes tem sido, assim, muito. Então, a gente vê que em todas as áreas que a gente fala que mexe com o ser humano, a gente vê que as proporções de doenças aumentaram muito pelo próprio estilo de vida que a gente tem hoje. E falando sobre alimentação e imunidade? Do sistema imune, o que a gente pode colocar como prioridade? Grande parte das nossas células de defesa do sistema imune são produzidas via intestino. Então, primeiro eu preciso ter uma saúde intestinal. Sim. Né? E saúde intestinal não é só ir ao banheiro fazer cocô. Tipo, não, eu vou ao banheiro. Tem gente que fala, nossa, eu vou até 3 vezes, 4 vezes no dia. Mas chega lá aquelas fezes, tipo explosão, ou seja, tudo longe do que seria o ideal, né? Aquele formatinho bananinha madura, sensação de esvaziamento pleno, sem gases excessivos ao longo do dia, horário regular de funcionamento. Intestinal regular. Isso, então a gente fala... E não é só... intestino não tem só essas funções. Sim. O intestino ele tem interação com inflamação, ele tem interação com o cérebro, cérebro do ele corpo. tem interação com vários outros órgãos, rim, coração. Então, quer dizer, responde às emoções. Ele tem um grande papel ali. Então, e ele é modulado, ou seja, ele é ajustado ou não pelo aquilo que eu como. Sim. Então, se eu tenho uma dieta que a gente chama que é o padrão inflamatório, açúcar, gordura em excesso, alimento aditivo, corante, conservante, eu gero uma microbiota, as bactérias que estão no meu intestino são bactérias ruins. Sim. Então, eu gero um desequilíbrio. Então, de certa forma, até as células imunes que deveriam ser produzidas não são produzidas. Então, eu tenho uma queda na minha imunidade. Então, não adianta eu ficar pensando assim, o sistema imune... eu vi o artigo que a vitamina C, que o zinco, que a vitamina D é importante. Mas se o básico, o mais importante, não está sendo feito, que é a minha microbiota que faz essa defesa, essa primeira barreira ali, e ela é modulada pelo que eu como. Então, não vai adiantar eu tomar isso achando que vai compensar um desequilíbrio muito maior que é da minha... Ou seja, essa questão da imunidade também tem muito a ver com a sua relação com o seu corpo. Sim, também. Como você lida com o próprio corpo em relação a toda essa alimentação sua. Sim, então na verdade tem nutrientes específicos, como eu falei, a vitamina C, vitamina D, né? Que às vezes a gente não tem exposição solar, mas é importante que a gente avalie isso nos exames. Isso. Se tiver deficiência, é importante que a gente consiga, através do médico ou do seu nutricionista, ajustar esses níveis de vitamina D. Então, o zinco também é importante com isso. Então, são alimentos, são nutrientes que a gente encontra, sim, através dos alimentos. Eu gosto muito, até mesmo para o sistema imune, gosto muito do própolis, porque ele tem um efeito anti-inflamatório, antibiótico natural, e ele ainda também ele tem um efeito probiótico também em relação ao intestino. Mas qual o modo de se preparar que seja adequado para promover essa saúde? Então, o própolis ele tem que ser o ideal que seja aquele em veículo oleoso, né? Oleoso. Alcoólico, porque ele tem o que é o aquoso em água e o alcoólico, então mais ideal que a própria disponibilidade
princípio ativo ali fica maior no meio alcoólico e que seja no mínimo uma porcentagem de acima de 11%, uma concentração. Então quando a gente vai comprar, a gente olha lá própolis, meio alcoólico e o percentual dele atrás. Então a gente geralmente utiliza muito água com limão, né? Porque se a gente for colocar isso direto com as gotinhas na boca, já fica, né? Ele tem um gosto mais forte. Então eu gosto muito de colocar com limão. Coloco limão, umas gotinhas dele, dá pra gente usar de 10 até 20 gotas, depende do objetivo que a gente quer. Depende da pessoa, do paciente. Mas de certa forma é barato, é fácil e é bem tranquilo para colocar no dia a dia, né? É isso que vai resolver o meu sistema imune? Não. É dentro de um contexto. Não é só isso. Isso, é dentro de um contexto. Mas isso é uma opção também bem bacana de se utilizar. Bacana. Né?